Nosso tema de hoje é Aviva. Nossa, cara, tem que avivar mesmo, hein? Quem tá quase morrendo, bicho. Aviva. Aê! Vamos começar lendo o versículo já, porque o que manda é a palavra. Abra sua Bíblia lá em Efésios 5,14. Quem tiver com a sua Bíblia aí, vai pôr ali o slide para vocês verem. Efésios 5,14 diz assim. Vou esperar. Amém? Então tá bom. Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, e levante de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Só os homens agora, hein? Vamos ver se esses cabras machos mesmo. Desperta! Não, pô, vai lá. Agora vocês vão, né? 1, 2, 3. Desperta! Meu Deus. Desperta, ó tu. Ô glória! Agora só as mulheres. Vamos em sequência, vai lá. Vamos ganhar desses homens aí, vai lá. Desperta, ó tu que dormes, e levante dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então... Agora todo mundo, vai lá. Desperta. Glória a Deus. Vai ficar gravado isso aí, igual o João 3,16. Vamos orar? Feche seus olhos aí. E após você fechar os olhos e nós orar, vocês podem estar sentados aí, tá? Aleluias. Senhor, pedimos a sua direção sobre esse culto, Aviva Jovens. Pedimos para que o Teu Espírito Santo esteja em nosso meio, Pai, esclarecendo e conduzindo cada palavra dita. Unge, ó Senhor, as minhas palavras, para que eles possam edificar, para que a palavra possa edificar aqueles que ouvem. Quebrante, Pai, cada coração aqui, Senhor, e toda tentativa do inimigo em atrapalhar este culto, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. Papai, que nesta noite nós possamos entender o que é um avivamento e que nós possamos viver este avivamento desde já. Em nome de Jesus Cristo, Aleluia. Pode se sentar agora, irmãos. Aí. Nós como igreja precisamos despertar. Não, quando eu falo igreja, eu não falo a igreja aqui, eu não falo a igreja B, nem a igreja lá. Eu falo a igreja em um todo. E não é somente a igreja, as pessoas que estão lá fora precisam despertar. Assim como o versículo que nós acabamos de ler diz: desperta, ó tu que dormes. Mas, primeiro para a gente despertar, nós precisamos entender que estávamos dormindo. Porque como você vai acordar se você não estava dormindo? Então, primeiro nós vamos entender o que é despertar, o que é um avivamento. Belezinha? Então vamos lá. Esses serão nossos primeiros tópicos, o que é e o que não é um avivamento. E para ficar fácil de entender, eu vou começar primeiro pelo que não é um avivamento. Bom, avivamento não é um emocionalismo momentâneo. Avivamento não é você vir aqui, ouvir eu pregar, falar, ou você em qualquer outro culto e ouvir o pastor pregar e falar, você se emocionar, chorar e ir embora para sua casa. Você pode até orar lá antes de dormir. Mas se no outro dia você amanhecer e continuar com as mesmas práticas erradas que você fazia antes, isto não é um avivamento. Segundo, avivamento também não é um mega evento. Avivamento não é você fazer um evento de 30 ou 60 mil pessoas, igual o Fernandinho. Você vai lá, chama o Fernandinho para tocar. Você ouve aquela música emocionante dele, chora. Você pula, você dança, você ora lá, você tira um monte de fotinha para postar no Facebook no outro dia. Isso também não é um avivamento. Por quê? Porque se isso fosse um avivamento, Luan Santana era um avivamento. Por que não? As pessoas também vão lá no show dele, que tem milhares de pessoas, às vezes até mais do que um show crente.
As pessoas pulam, as pessoas cantam, choram de cornice, tiram um monte de foto para postar no Facebook no outro dia também. Eles fazem a mesma coisa que nós fazemos. Então isso não significa ser avivamento. Mas, amigos, o que é um avivamento então? Eu vou responder a pergunta de vocês perguntaram. Avivamento. Vocês devem estar pensando agora então, se avivamento não é pular nem dançar, avivamento então, Amilson, deve ser eu ir na igreja, pular no Espírito Santo, dar cambalhota no Espírito Santo. Tô sentindo, Senhor. Tô sentindo. Eis que eu te digo de mim mesmo. Isto também não é um avivamento. Por que isso não é um avivamento? Isso pode até ser, para não dizer que eu estou falando abobrinha, isso pode até ser uma das características de uma pessoa que está vivendo o avivamento de Deus. Mas isso em si não é. Por que não é? Porque as pessoas fingem ser cheia de Deus. As pessoas vêm aqui no culto, dá glória a Deus daqui, dá glória a Deus de lá, pula, chora, ora em línguas, a língua mais conhecida, o cara tá pregando aí ele esquece. Sorecata labassule malaná. Errou o que estava falando, esqueceu, e aí ele inventa um rebolation lá para falar que é Deus que está falando com ele. As pessoas fingem ser cheias de Deus para aparecer para a sociedade, ou para o pastor, ou para o seu líder, de que ela é a ungidona, ou de que ele é o ungidão. Tudo para parecer ter uma espiritualidade que ela nunca teve. Então, nem sempre que você vê alguém fazendo este mistério, significa que ela está cheia de Deus, significa que ela é uma pessoa que naquele momento está sentindo a presença do Espírito Santo. Vou dar um exemplo aqui, rapidinho. Eu fui numa igreja uma vez, cara, e aí eu cheguei lá, mano, eu acho que Deus me perdoa, que naquela hora eu levei muito pelo lado zoeiro, eu acho que eu acabei pecando. Mas o trem tava muito forçado, cara. E a mulher levantava, ela mandava uns breaks assim. Parecia Karate Kids. Aí, eu comecei a dar risada. Por que eu dava risada? Porque assim, a pessoa, ela tava aqui, ela orava, ela dançava, fazia. Do nada, ela parava, você não viu uma lágrima escorrendo no rosto dela. A pessoa só tava suada só. Agora eu tô no Espírito Santo. Agora eu não estou no Espírito Santo mais. Aí quando a voz cansava, ela lá bebia uma água para aquecer e voltava de novo a gritar. Eu ficava, cara, que coisa, mano. Bom, e sem contar que a Bíblia diz também para que você não escandalizar. Se você estiver na igreja e todos estiverem orando em língua, cuidado para não escandalizar o seu irmão. Quando fala lá dos dons espirituais, de uns são de profetizar, o outro são em línguas. Porque se todos orassem em língua dentro da igreja, quem iria entender? Então, por mais que a pessoa ore em línguas, faça todo esse sapateio, isso não significa um avivamento. Olha só, preste atenção agora. Lá em Mateus, deixa eu ver se é Mateus mesmo. Lá em Mateus 6, vai relatar sobre os fariseus. Os fariseus que oravam em pé nas praças para aparecer para as demais pessoas que eles eram os ungidão. E observe que os fariseus, eles conheciam a palavra, eles oravam, eles pregavam. Os fariseus eram pessoas que conheciam as escrituras, até muito mais do que pessoas que eram dentro da igreja. Mas mesmo assim, os fariseus não eram pessoas avivadas. Por quê? Porque eles pregavam, mas não viviam aquilo que eles pregavam. Tanto é que quando eles foram se batizarem por João Batista, mais à frente,
O que foi que João Batista disse para eles? Coloca lá, Maria. Mateus 3, 7 a 8. Quando João Batista viu que muitos fariseus vinham se batizar, João Batista se negou a batizá-los e disse: raça de víboras, produzem frutos de arrependimento. Ou seja, vão se converter primeiro. Mas Amilson, por que João Batista não quis batizar os fariseus? Aparentemente tinha tudo para ser um crente, cara. Um cristão, ou seja, né? Crente até o diabo é. Porque eles oravam, eles pregavam, eles conheciam as escrituras. Fazia até muito mais que quem está dentro da igreja e não faz nada. Por que João Batista não quis batizar? Porque eles eram hipócritas. Eles pregavam, mas não viviam aquilo que eles pregavam. Ou seja, faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então, mais uma vez, a cambalhota no Espírito Santo não significa uma pessoa cheia de Deus. Pode até ser uma das características de alguém cheio de Deus, mas isto em si não é. Mas enfim, o que então significa um avivamento de Deus? O que significa ser cheio de Deus? Primeiro ponto. Avivamento é você estar constantemente na presença de Deus, orando. É você vir aqui, você pode até chorar, se emocionar, mas quando você chegar na sua casa, você ora, e aquilo que você ouviu, você coloca em prática na sua vida. Às vezes tem aqueles irmãozinhos que vêm na igreja, eles não dão glória, são quietinhos, ficam em silêncio. Mas lá na casa dele, quando ele está no quarto dele, ele ora, ele busca a presença de Deus, ele sente a presença de Deus. E às vezes o cara que está aqui fazendo mó pizuê, não quer dizer que a pessoa que faz pizuê também, senão os caras vão falar, sai daí, bicho. Mas, enfim, significa você estar constantemente na presença de Deus. Avivamento é você tirar um tempo para ficar a sós com Deus, é você tirar um tempo para você ler a Bíblia, é você buscar e não viver de aparência. Porque a palavra do Senhor diz, vocês, na mesma passagem quando está dizendo lá dos fariseus que oravam em pé nas praças, batendo a cabeça, acho que diz lá também, para se aparecer para as pessoas. Aí a palavra de Deus diz que aquelas pessoas, os fariseus, já tinham recebido a recompensa deles. Aí diz depois, mas tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, porque o Pai que te ouve em silêncio te responderá. Não é assim que diz? É, né? Tá bom. Avivamento é você viver em paz, é você conseguir dormir à noite, cara, é você chegar, você tá em paz com você mesmo, é você estar em paz com Deus, não é você andar preocupado, é saber o valor que você tem para Deus. Isto é um avivamento. Mas a maior característica de uma pessoa cheia de Deus é quando alguém te procura e diz assim: ei, Diogo, ou ei, Juninho, ei, Carol, ei, Maria, ei, Roberta, ei, Janaína, ei, Poliana, ei, Esther, ei, Raquel, ei, Hannah. Vou falar o nome de todo mundo, vai que o povo ficar bravo. Oh, ei, Ana, ei, Sara, cara, eu estou triste. Não aguento mais, cara, essa minha vida. Mano, tá tenso demais. Só quebra a cara. E eu tô desistindo, velho. Eu tô querendo desistir e eu notei que você é uma pessoa de Deus. Eu tive te observando lá na escola e eu percebi que você é uma pessoa que tem atitude de alguém que é cheia de Deus. Eu tive te observando lá no serviço e eu vi que você é uma pessoa cheia de Deus. Você poderia orar por mim? Isto é uma característica de quem? Uma das maiores características de quem é cheio de Deus. Porque quando nós estamos cheios de Deus, a glória de Deus atrai as pessoas e as pessoas querem ficar próximo de nós.
As pessoas confiam na gente, porque elas sentem a presença de Deus na sua vida. Então, quando as pessoas começarem a notar que você é uma mulher ou um homem de Deus, aí significa que você está começando a viver um avivamento de Deus na sua vida. Porque Deus não te chamou apenas para ficar sentado. Deus chamou para ser ponta de frente numa guerra. E quando eu digo avivamento, eu digo que você precisa despertar, acordar. Eu não digo somente para uma pessoa em si ou para um grupo de pessoas. Eu digo na forma geral. O mundo precisa despertar, o mundo precisa acordar. Porque as pessoas lá fora também têm estado dormindo. E têm perdido grande parte da sua vida. As pessoas estão dormindo. Eu falo isso porque eu estive dormindo, cara. Vocês sabem, não deixa eu mentir. Eu estive dormindo por muito tempo. 15 anos da minha vida eu estive dormindo. Uma vez eu até acordei sim para Deus, de aquele impulso lá, mas aí eu peguei no sono de novo, voltei a dormir uns 5 meses. E aí depois eu despertei novamente para Deus. E eu buscava, quando eu estava dormindo, eu buscava. Por isso é importante você saber como é um avivamento, para que você possa perceber que você está dormindo e que você precisa despertar. Então eu buscava preencher essa felicidade em muitas coisas. Buscava em bebida, festa e etc. Experimentei muita coisa. Em droga, sexo, um monte de coisa eu buscava preencher a minha felicidade. Mas eu não encontrava. Por quê? Porque a felicidade que eu queria encontrar estava... Podem falar? Em Deus. Só Ele podia dar a minha felicidade. E o mais engraçado é que sempre quando eu conto a minha história para alguém, eu já acostumei a ouvir isso, cara. Poxa, eu não acredito, cara, que você com essa idade fez tudo isso. Tipo assim, eu tenho 50 anos e não fiz metade do que você fez, doido. E aí eu fico, tá, né? E tem hora que eu mesmo paro e olho pra mim e falo, cara, eu não acredito que eu fiz isso, bicho. Olha, dá risada pra mim não, cara. Entregando meus podres aí. Então tem hora que eu tô conversando com alguém, tipo, eu começo a contar a minha história e eu paro pra refletir. Cara, eu fui capaz de fazer isso, bicho. Mas eu estava dormindo. E quando você está dormindo e você é uma pessoa sonâmbula, é assim que fala, sonâmbulo ou sonâmbula, é isso aí. Você anda a casa inteira, bicho, dormindo, e você não percebe que você está andando. Aí no outro dia você acorda cansado, arrebentado, e não sabe por quê, mas você passou a noite inteira andando. Então eu fazia muita coisa e não percebia que eu estava fazendo, porque eu estava dormindo e eu precisava despertar. Essa semana, na oração, agora 6 horas, teve um dia que eu cheguei, e aí eu só estava agradecendo a Deus, e eu comecei a pensar assim, cara, o que seria de mim se eu não tivesse conhecido Jesus, bicho? Eu acho que não, o que seria de mim, cara? Eu não tava nem vivo mais, eu acho que eu tava morto já, cara. Tinha um monte de gente querendo me matar por aí, bicho. Obrigado, Jesus, porque só pela misericórdia. E Deus é misericordioso. E demorou muito tempo para que eu acordasse. Eu estava indo para o inferno e achando que eu estava indo para o céu. E assim como muitas pessoas aqui também deve que já pensou isso, eu pensava assim, cara, esse negócio de crente aí, deixa para mais um tempo aí. Quando eu ficar velhinho já... Esse trem é paia demais, louco. Eu vou curtir minha vida um pouco. Aí quando eu estiver aguentando fazer mais nada, tiver que estar tomando... Como que é o nome daquele remédio lá que dá potencial pra você? Me ajude aí.
Todo mundo com vergonha de falar, né? Aquele remedinho lá que você não aguenta fazer mais nada, você toma um remedinho pra você ficar potente novamente. Então, tipo, às vezes eu pensava assim, cara, quando eu estiver nessa fase aí de não aguentar nem fazer mais nada, aí eu viro crente. Aí eu fico de boa com Jesus. Bobo, cara. E talvez aqui tem alguém que possa ter o mesmo pensamento. Tipo, não, quando eu ficar mais velhinho, eu vou para Jesus, eu volto para lá. Aí demorar um pouquinho até Jesus vir, dá tempo de eu curtir bastante, e depois eu vou para essa parada de crente aí. Mas eu quero alertar você, não caia nessa bobagem. Não caia nessa ideia, porque pode ser tarde. E assim, quando você está dormindo e o despertador toca para você ir para a escola, e aí você desliga o despertador e fala, cara, eu dormi mais uns 5 minutinhos, e daqui a pouco eu levanto e vou para a escola. E pá, de repente você é arrebatado no sono. Você acorda já tá atrasado já, e você não dá mais tempo de você ir para a escola. Então assim também as coisas com Deus. Às vezes Deus está falando com você, e aí você, não, vou dormir mais um pouquinho aí, vou curtir mais um pouco minha vida, e depois eu acordo e vou para Jesus. Vou dormir só mais uns 5 meses aí, mais um ano. E assim como o despertador, quando você chega atrasado na escola, você não entra e fica para fora, assim também é no reino de Deus. Às vezes nesse eu vou dormir mais um pouquinho, pode chegar a hora, você ficar atrasado, e você vai querer entrar. Mas aí já era, irmão, aí você tem que ficar pro lado de fora. Porque as coisas de Deus têm ordem, e não chega ninguém atrasado. Você tem que fazer a sua inscrição antes, para você ter o seu passe livre. E quem que é o passe livre? Jesus. Ele é o passe livre nosso. Aqui a maioria já aceitou Jesus. Então, tipo, às vezes está ouvindo isso, mas beleza, tá de boa, meu, eu já aceitei Jesus já tenho meu passe livre. Aí agora eu quero te lembrar de uma imagem. Eu podia ter baixado a imagem, mas não baixei. Essa hora eu quero te lembrar de uma imagem que é assim, é um abismo, um buraco e uma igreja bem em cima do abismo. E as pessoas estão correndo para dentro da igreja. E aí quando ela passa a porta da igreja, ela cai lá embaixo, que significaria o inferno lá. Ela cai lá embaixo. Ela está indo para a igreja, mas ela cai lá embaixo. E o que isso significa? Significa que as pessoas que estão dentro da igreja acham que são salvas, mas estão dormindo e estão indo para... É tenso o negócio. E aí é onde que eu lembro vocês, dos fariseus. Eram pessoas que conheciam as escrituras, iam para a igreja e tudo mais, pregavam. Mas quando eles foram se batizar, eles descobriram que eles não eram nada daquilo que eles achavam que eles eram. E aí João Batista diz para ele, raça de víboras, produzem fruto de arrependimento primeiro. E aí Jesus diz, arrependa-se, raça de víboras. Tá bom, Senhor, vou me arrepender. Para não ficar muito longa a pregação, e a gente já começou meio atrasado, eu já quero encerrar com isso. Te ensinando a como acordar para Deus e viver uma nova vida. Você que está lá fora ou você que está dentro da igreja, mas está dormindo. Nós precisamos despertar. Porque a pessoa que está dentro da igreja ela tem uma responsabilidade ainda maior daquelas que nunca estiveram na igreja. Porque nós temos a responsabilidade de salvar aquelas pessoas que estão lá fora. E aí, se nós estamos indo para o inferno, nós estamos levando mais um par junto com a gente. E agora o cara que está lá fora, não, ele está indo, mas está de boa, só está ele sozinho. Agora nós temos a responsabilidade de fazer discípulos. Então, qual é o ensinamento para que você possa viver um avivamento? Desperta, ó tu que dormes, e levante dentre os mortos. Precisamos despertar. Amém? Estão conseguindo entender? Então nós precisamos despertar, tanto quem está lá fora quanto quem está dentro. Se coloque de pé todo mundo. Feche seus olhos.
Começa a falar com Deus. Eu quero que você faça uma oração sincera. Para que Deus te mostre se você está dormindo na obra dele. Se você está na obra do Senhor e está dormindo. Pedi para Maria baixar o fundo musical lá. Começa a conversar com Deus. Fala com Deus: Senhor, me mostra, Pai, se eu estou dormindo na sua obra, se eu estou sendo um fariseu na minha vida, apenas conhecendo a palavra, indo à igreja, achando que apenas isto basta. Me lembre, Senhor, de que não é pela minha obra, de que não é pela minha força, mas que é pelo sincero arrependimento que o Senhor pode nos propor. Desperta-me, Senhor. Fale para Deus te mostrar se você está dormindo. Eu não vou pedir para que você venha nem aqui à frente, nem levante a mão. Eu não vou pedir para você fazer nenhuma dessas coisas. É você e Deus agora. Porque você conhece o seu coração. Você conhece as suas obras, o que você tem feito e o que você não tem feito. Eu não estou com você lá na sua escola, nem no seu trabalho. Mas você sabe se lá no seu serviço você está sendo inspiração, você está servindo de exemplo para as outras pessoas. Você sabe se lá na escola você dá um bom testemunho para as pessoas que te ouvem. Você conhece a si mesmo. Amém? E você que nunca entregou a sua vida para Jesus e quer entregar a sua vida para Jesus, ou você que já entregou alguma vez e está distante de Deus, está distante do caminho do Senhor por algum motivo, você que está com um pensamento tipo, vou curtir mais um pouco e depois eu volto para a igreja. Se você sentir no seu coração, enquanto nós adoramos aqui, de entregar a sua vida para Jesus, eu peço para que você levante a sua mão, ou que você venha aqui na frente, ou que após o culto você pode me procurar a irmã Ana. Nós iremos orar pela sua vida. Aleluias. Continue falando com o Senhor, você que não conhece a música, e faça dela uma oração. Eu não quero mais ser igual, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais me encher do mundo e não ter o teu Espírito em mim. Eu não quero mais ser igual, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais me encher do mundo e não ter o teu Espírito em mim, Senhor. Aleluias. Não queremos mais ser igual, Pai. Continuar com as mesmas práticas, mas nós queremos viver, Pai, da plenitude do Senhor. Do que vale os seus bens e a sua moradia, do que vale seus tesouros e a sua companhia, do que vale ajuntar tanto ouro e tanta prata e pela noite sentir um vazio dentro de casa. Do que vale 1000 amores, do que vale 1000 palavras, do que vale tantas festas, do que valem as baladas, do que vale todas essas coisas. Não vale nada ter o sorriso no rosto e a alma deslacerada. Do que vale ter o mundo inteiro e a alma perdida, do que vale o carro do ano e perder a vida, do que vale os status, essas coisas são poucas. Eu tô nascido no pó e o pó suja as boas roupas. Do que vale a voz mais bela sem dignidade, do que vale te fazer chorar sem a verdade, do que vale ter o mundo inteiro e o mundo ser meu, do que vale amar a tudo e a todos e não amar a Deus. Eu não quero mais ser igual, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais me encher do mundo e não ter o teu Espírito em mim. Eu não quero mais ser igual, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais me encher do mundo e não ter o teu Espírito em mim, Senhor.
Aleluias. Declare. Eu não quero mais ser igual. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais ser igual. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais mexer no mundo e não ter o teu Espírito em mim. Aleluias. Dá uma salva de palmas pro Senhor. Que essa palavra possa ficar no seu coração e Deus possa falar com você de alguma forma.